Olá, pode entrar, você está no Ansialívio. Aqui é um lugar para conhecimento e alívio para as mentes ansiosas. Eu estou me ocupando de algo que ainda não existe. Não confundam pensar sobre algo, se planejar, se organizar, se dedicar, com se preocupar, que é a prisão da nossa mente. Esse é o nosso episódio piloto, então é muito importante que você traga o seu feedback, diga o que você achou, traga sugestões e também que você aproveite para seguir, para acompanhar, para conhecer mais sobre o meu trabalho. Eu sou a psicóloga Lea Raquel e trabalho há 10 anos transformando vidas de mulheres ansiosas. Bom, para o nosso primeiro papo, vamos falar daquilo que habita, aquilo que ocupa a mente ansiosa, que são as preocupações. Preocupações. Quais são os sinônimos de preocupações? Aflição, agonia, angústia. São coisas que nos perturbam. E essas coisas, elas são os nossos pensamentos. Apesar de serem preocupações, elas não deixam de ser os teus pensamentos. Logo, se são os teus pensamentos, não são verdades absolutas, não são fatos, não são necessariamente coisas que estão acontecendo. Essa é a primeira coisa que você precisa se atentar. Quando você está muito angustiado, quando você está em sofrimento, a tendência é você olhar e visualizar a tua preocupação como um fato, como uma verdade absoluta. Só que por maior que seja a tua preocupação, ela continua sendo um pensamento. E um pensamento que está ali baseado nas tuas inseguranças, nos teus medos, nos teus ICs, na tua catastrofização, né, na tua maximização do que pode estar acontecendo, que é o que acontece a nível de distorção cognitiva numa mente ansiosa. Então, se atente muito a isso. Um outro ponto que eu acho bem interessante, até no próprio nome, preocupação. Se a gente divide, vamos ter ali pré-ocupação. Quando nós pensamos, temos ali os pensamentos, temos um componente cognitivo. Mas quando nós nos ocupamos com o nosso pensamento, nós temos ali um comportamento. Então, a preocupação, que é quando eu me ocupo de forma fixa com os meus pensamentos, é um comportamento consequente da ansiedade. Eu estou me ocupando de algo que ainda não existe. E esse algo que ainda não existe, ele está tomando conta, ele está ocupando o lugar da minha vida atual. Ele está ocupando o lugar das minhas relações atuais, daquilo que eu deveria estar me concentrando e me dedicando, da vida que está acontecendo, dos pequenos detalhes. E aí, se eu estou me ocupando com as minhas preocupações, a primeira coisa que a gente vai fazer é se deixar de lado. Porque a preocupação, ela traz essa ideia de que tudo é muito urgente. E aí, se tudo tem que ser para ontem, a primeira coisa que você vai olhar e vai pensar que não tem tanta importância na tua vida é o autocuidado. Você vai olhar e vai pensar assim, deixa para depois, isso aqui não é tão urgente, isso aqui não é tão importante. É cuidar de você mesmo. E aí perceba, se você mantém esse sinal de alerta com frequência na tua vida, ele vai se tornando algo crônico. A ansiedade, ela é uma emoção, e ela é uma emoção para te preparar ali para situações de luta, de fuga. Imagina se a gente fica utilizando isso a todo momento para situações que nós criamos. O que vai acontecer é você se tornar um preocupador crônico. Olha só, e olha só, olha lá, olha só. Então, olha só, olha esses raios de luz, olha. O teu corpo, porque a ansiedade ela tem um componente fisiológico, perceba, você não pode naturalmente, do jeito que você está tranquilo, fugir ou enfrentar algo, que é a emoção da ansiedade. O que é que tem que ser feito? O teu corpo ele é inteligente, ele vai se preparar para a ameaça. Então, o que é que ele faz? Ele ativa, ocorre uma ativação no teu corpo.
Olha só o desgaste que o teu corpo tem, entrando em ativação a todo momento de forma desnecessária, por causa das preocupações. Como nossa mente não é nada simples, nós carregamos alguns pensamentos sobre os nossos pensamentos, que são as metacognições. O que é que isso quer dizer? Algumas pessoas vão sentir dificuldade de se desconectar das suas preocupações porque elas acreditam que precisam estar preocupadas. Então perceba, como eu vou deixar algo na minha vida, por mais que eu perceba que aquilo está me prejudicando, se eu digo a mim mesma que aquilo é útil para mim? E aí eu vou citar para vocês algumas dessas crenças, dessas metacognições que a gente carrega sobre as preocupações, porque você já deve ter escutado alguém dizer assim, não, mas é preciso sim, você tem que se preocupar sim. Ou até a ideia de que se você não se preocupar, vai ser pior. Se você não se preocupar, algo de ruim pode acontecer. Aí sim, algo de ruim pode acontecer. Isso são verdades que a gente carrega, verdades que nós trazemos de forma absoluta, e quando a gente está falando de pensamentos, e principalmente pensamentos que nós criamos, não podemos tratar dessa forma. Quando a gente trata dessa forma, a gente acaba de criar uma prisão, que é a prisão da nossa mente. Então, uma das mais comuns é a ideia de que se preocupar ajuda a se preparar para algo ruim. Então, é aquela pessoa que ela diz que ela tem que estar sempre pronta. Ela tem que estar sempre alerta. Lembra lá, né, do preocupador crônico? Ela tem que estar sempre em prontidão, porque coisas ruins podem acontecer e ela tem que estar pronta para aquilo ali. Não confundam pensar sobre algo, se planejar, se organizar, se dedicar, com se preocupar. São coisas diferentes. Um outro ponto é o ponto, às vezes até ligado ali a outras pessoas, que é a ideia de que se você não se preocupar com a outra pessoa, você não está se importando com aquilo ali. Gente, temos diversas outras formas de mostrar o nosso afeto pelas pessoas sem ser com a preocupação exacerbada. A gente sabe que isso, inclusive, prejudica muito mais a relação do que acaba contribuindo positivamente. Uma outra ideia distorcida que podemos ter sobre as preocupações é que, se preocupando, eu estou no controle da situação. Olha que ingenuidade. É aquela coisa que quando a gente para pensar ou fala em voz alta, você sabe que não tá. Você sabe que acaba te passando ainda mais a sensação de descontrole. Porque você acaba, na preocupação, pensando muito mais nos aspectos negativos e probabilidades ruins. Então, minha querida, você sabe que você está pensando muito mais sobre não estar no controle do que sobre estar no controle. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Então você precisa começar a observar como é que estão as tuas relações com as preocupações. De que forma você tem pensado sobre as tuas preocupações? O que é que tem te ligado a elas? Para então você compreender quais são os prejuízos que ela traz para a tua vida. Comece a observar, opa, então ela não é num todo algo tão benéfico como eu achava. Olha só os custos que ela está tendo para a minha vida. Ela está prejudicando em tal relação, ela está me deixando desconcentrado, ela está gastando a minha energia. Começa a elencar e deixar isso cada vez mais evidente para você. E é isso, é apenas um pouquinho, um gostinho do que teremos cada vez mais aqui no nosso Ansialívio.